Começamos agora a nossa segunda aula sobre objetivas. E hoje falaremos sobre o que são objetivas, distância focal, profundidade de campo, classificação das objetivas, tipos de objetivas, a diferença entre T-stop e F-stop e filtros. Para a captação das nossas imagens, nós precisaremos das objetivas, que é a parte óptica da câmera. Traçando um paralelo, seriam os olhos da câmera. Quanto melhor e mais bem construída essa objetiva, melhor vai ser a imagem. As objetivas, elas são comumente chamadas de lentes, mas na realidade, ela é um conjunto óptico que tem diversas lentes no seu interior, que conforme você posiciona elas, ela vai gerar a imagem no fundo da câmera, ou seja, no sensor. E dependendo da objetiva, ela vai ter mais ou menos lentes dentro dela. E essas lentes vão ter formas e tamanhos diferentes que vão converger os raios luminosos e formar a imagem com mais nitidez no sensor da câmera. Além disso, a objetiva ela também possui um elemento que vai facilitar a nossa produção de imagens, que é justamente o diafragma. O diafragma ele controla a quantidade de luz que vai passar pela objetiva. Então, quanto mais fechado o diafragma, menos luz passa. E quanto mais aberto o diafragma, mais luz passa. O diafragma ele vai influenciar diretamente a profundidade de campo. Esse assunto nós vamos falar daqui a pouquinho. O primeiro conceito que devemos saber sobre objetivas é a distância focal. A distância focal nada mais é do que a distância do centro óptico da objetiva até a formação dessa imagem no sensor. E essa medida é definida em milímetros. Então, o centro óptico nada mais é do que todos esses raios que vão entrar pela nossa objetiva, esses raios luminosos, eles vão converger aqui dentro de um ponto, né, dentro desse centro óptico da objetiva, e depois eles se divergem para formar a imagem real no sensor da câmera. Dependendo dessa distância desse centro óptico, ou seja, dependendo da nossa distância focal, nós teremos certas características de imagens formando no sensor. Dentro dessa classificação, quanto menor a distância focal que nós tivermos, ou seja, quanto mais próximo esse centro óptico tiver do sensor, na classificação das objetivas, nós teremos objetivas com grandes ângulos de vista. A gente vai conseguir enxergar uma área muito grande, tem uma abertura muito grande de angulação de vista à frente da lente, em relação a objetivas que têm uma distância focal maior. Quando trabalhamos distância focal entre 14 e 40 milímetros, 45 milímetros, nós temos distâncias focais de objetivas grandes angulares. Então, ela vai pegar um grande ângulo de vista. Quando trabalhamos com distâncias focais entre 45 e 70 milímetros, nós temos objetivas que nós chamamos de objetivas normais. Elas vão ter distâncias focais que a distorção dessa imagem é muito similar ao olho humano. Então, a gente não vai ver muita diferença, a gente não vai ver nenhuma convergência excessiva de linhas. É uma objetiva que gera uma imagem muito próxima ao que o ser humano enxerga. E quando nós temos objetivas com distâncias focais superiores a 75 milímetros, nós já vamos ter teleobjetivas, objetivas tele. São objetivas que vão nos permitir enxergar mais distante. Consequentemente, a gente vai ter um ângulo de vista menor. As objetivas tele, elas vão gerar certas imagens que dão uma ilusão de achatamento, né, de aproximação dos planos que a gente vai fotografar. E existem outras objetivas, como as objetivas olho de peixe, que elas vão trabalhar com uma distância focal menor que 14 milímetros. Isso vai dar uma certa característica de imagem. As imagens elas ficam com os cantos e as linhas mais arredondadas.
parecendo uma visão de olho de peixe. Essa objetiva, né, a tradução dela, a tradução literal olho de peixe, mas você também pode encontrar ela como fish eye, que nada mais é do que a tradução de olho de peixe para inglês. A anatomia da objetiva vai ter certas engrenagens, dependendo do tipo de objetiva que ela é. Em alguns casos, alguns botões para controle. As objetivas fotográficas, que elas são mais modernas, elas costumam ter o botão de alto foco ou manual foco, né? Foco manual ou foco automático, né? Geralmente representado por AF ou A e MF ou M, né? Você tem esse controle manual. Você pode botar para a câmera fazer o foco automático, tem que lembrar de ligar a objetiva, travar nesse botão, ou então você trabalhar no manual e você vai ter que fazer esse controle manualmente. Não existe certo ou errado para esse tipo de trabalho, vai depender muito do trabalho que você vai fazer, que talvez seja necessário você trabalhar ou no manual ou no automático, essa questão do foco. Outra possibilidade que tem em algumas objetivas é a questão do estabilizador de imagem. Algumas têm uma estabilização de imagem eletrônica que vão facilitar, evitar algumas trepidações na imagem, evitar algumas deformações na imagem. Basta você ligar esse estabilizador que ela vai minimizar esses efeitos caso tenha alguma movimentação brusca ou alguma movimentação com a câmera. A objetiva ela vai ter o anel de foco, e se ela for uma objetiva zoom, ela também vai ter o anel de distância focal. Em objetivas de cinema ou em objetivas mais antigas, que elas são totalmente mecânicas, nós também teremos o anel de engrenagem de diafragma, onde é que a gente vai fazer o controle diretamente na objetiva do diafragma que nós vamos usar. Essa objetiva aqui, como ela é uma objetiva fotográfica, o controle do diafragma não é feito na objetiva, e sim diretamente na câmera. Outro conceito que é importante que vocês saibam é o conceito de f-stop, né? O diafragma. O diafragma nada mais é do que uma fração da abertura da nossa objetiva. Então, quanto mais aberto, menor vai ser esse diafragma, porque esse número ele é inversamente proporcional. Então, essa objetiva aqui, ela trabalha com um diafragma de maior abertura, o diafragma 1.4. Significa que o diafragma dela, por mais que ele esteja aberto, ele vai embarrear a luz para entrar apenas 1.4, né, avos de luz na objetiva. Dependendo do diafragma que você for usar, você vai variando essa abertura e esse número ele vai aumentando. Só que, como eu disse, é um número inversamente proporcional. Quanto maior esse número, mais fechada vai estar a objetiva, ou seja, vai ser uma fração do todo. Então, se eu trabalhar com um diafragma 16, na verdade eu estou com 1/16 avos de abertura para poder permitir essa passagem de luz. E você tem, além do f-stop, algumas objetivas de cinema, eles trabalham com a nomenclatura t-stop. T-stop é a transmissão real de luz que passa pela objetiva. O que significa? Exemplo, vamos imaginar que é um espelho, ou então o meu óculos, né? A luz ela vai passar pelo meu óculos, mas não consegue passar 100% da luz através do meu óculos. Por mais que seja uma lente cristalizada, uma lente de cristal com grau de pureza, ela sempre vai barrerar um pouco dessa luz, ela vai refratar um pouco dessa luz. E isso impede que a abertura real dessa objetiva seja realmente 1.4 de diafragma. Por ter esse jogo de óptico nessas várias lentes, ela vai perdendo um pouco dessa luminosidade e o valor real de transmissão é sempre inferior do que o que está especificado na abertura da objetiva. Então as lentes que são t-stops, geralmente são lentes de cinema, que você precisa de ter uma precisão maior, consequentemente você tem um preço mais caro de lente, ela vai ter essa nomenclatura de t-stop e vai ser muito mais preciso do que o f-stop. Essa lente aqui é uma lente que ela tem uma característica muito boa. Então, para vocês terem ideia, a relação dela, né? Se eu for trabalhar ela com 1.4 de abertura e em t-stop, a taxa real de transmissão, se eu trabalhar com 1.4, é como se eu estivesse trabalhando com 1.5 de abertura. Então, a diferença é muito pequena, porque ela tem uns cristais muito bons. Se a gente for por essa objetiva aqui, que é uma 70-200 2.8, se eu for trabalhar com o diafragma em 2.8 de abertura, a taxa real dela não é
2,8 de abertura. Se a gente fosse um T-stop, ela não seria 2,8. E seria mais ou menos 3,3 de abertura real dela, por conta desse fenômeno de refração que acontece nas lentes, né, no conjunto óptico da nossa objetiva. Uma outra classificação que nós temos de objetivas é justamente as objetivas fixas, que elas têm apenas uma distância focal. Então a gente vai ter o anel de controle apenas de foco. Elas geralmente têm uma construção melhor e tem uma abertura de diafragma maior, você consegue perceber, captar mais luz. E a outra que nós temos são as objetivas zoom, que além do anel da engrenagem de foco, nós temos também o anel de zoom. Então a gente consegue variar a distância focal. Essa aqui, por exemplo, ela trabalha de 75 milímetros a 300 milímetros. Então eu consigo variar a minha distância focal sem eu precisar trocar de lente. Eu consigo variar entre 75 milímetros e 300 milímetros a minha distância focal sem precisar ficar substituindo a objetiva da minha câmera. Nós temos ainda algumas objetivas que elas são consideradas especiais, porque elas têm um uso um pouco incomum. Uma delas é a objetiva olho de peixe. Também vou passar aqui algumas imagens simulando uma objetiva olho de peixe. No caso aqui eu estou usando um filtro, uma adaptação para dar essa imagem, esse grande ângulo de vista da olho de peixe. Ela distorce bastante a imagem e ela é muito utilizada para imagens mais criativas. Outra objetiva que nós temos, macro. O que a macro faz? Ela permite a gente fazer o foco de objetos muito próximos à objetiva. Então a gente consegue pegar muitos detalhes, muitas coisas pequenas, muita textura de algo que está bem próximo à objetiva. E tem outras lentes no mercado também, que já são para orçamentos maiores, como as objetivas anamórficas. As objetivas anamórficas, elas pegam toda uma imagem e elas conseguem comprimir dentro do sensor da câmera. Então você consegue captar muito mais imagem do que uma objetiva que não é anamórfica com aquela mesma distância focal. O que eu quero dizer com isso? Se você for trabalhar, exemplo, com uma objetiva 35 mm, que não é anamórfica, você vai ter esse resultado de imagem. E quando você trabalha com uma anamórfica, você consegue jogar quase que o dobro. Você consegue jogar muito mais informação dentro da mesma imagem. E isso, quando você finaliza o vídeo, você exporta, você vai trabalhar com esse material, você ganha muito mais imagem lateral. Você tem um ganho maior de enquadramento. Consequentemente, você vai ter a presença das letterbox, né, dessas caixinhas pretas em volta, para poder a imagem se comportar dentro de uma televisão ou dentro de um monitor. Mais um ponto importante para se destacar é que as objetivas, elas têm um limite para focar. Você não consegue fazer foco da objetiva dentro de uma distância muito próxima. E quanto mais teleobjetiva for a sua lente, maior essa distância. O que eu quero dizer com isso? Essa objetiva aqui, que é uma 70-200, você não consegue focar com ela a menos de 2,40 metros de distância. Então, se eu quiser fazer foco, quiser gravar, fazer alguma imagem com ela, eu preciso que meu objeto, o meu assunto, o meu ator, ele esteja pelo menos a 2,40 metros da minha objetiva. Do contrário, a imagem ficará fora de foco. É por isso que você pode fazer o uso das objetivas macro. A macro ela vai justamente conseguir focar dentro dessa área, dentro desse limite que uma objetiva normal não conseguiria fazer o foco. Eu vou simular para vocês aqui agora. Eu estou com uma lente 24-70 na minha câmera e eu vou botar ela em 24 mm. Vocês vão ver que vai abrir todo o campo de vista. Só que eu não vou mexer na câmera, eu vou apenas alterar a distância focal dela. Eu estou com a distância focal de 24 mm na minha objetiva e é uma câmera full frame. Então vocês estão pegando uma série de informações que não pertenciam ao quadro inicial. E agora eu vou alterar essa distância focal para 70 mm. Certo? Baixar um pouquinho aqui para falar com vocês que eu não mexi na câmera, eu apenas fiz a alteração, né? Só alterei o zoom dela. Alterei de 24 mm para 70 mm. E agora eu vou voltar ao normal.
Outra coisa que é importante ressaltar, eu estou fazendo a captação agora com duas câmeras, só que uma é full frame e a outra é APS-C. São sensores com tamanhos diferentes, o que eu comentei na última aula. Dependendo da filmadora que você for usar, da câmera que você for usar, ela vai ter um tamanho de sensor, que esse tamanho de sensor vai influenciar no crop da imagem. Ambas as câmeras estão com a mesma objetiva, uma 24-70. Só que uma está trabalhando com 24mm e a outra está trabalhando com 36mm. A full frame, por ter um quadro cheio, vai pegar uma imagem maior, ela está trabalhando com uma distância focal maior do que a outra câmera. Isso vai fazer com que você precise entender qual é o sensor que você vai usar e qual é a lente que você vai usar, para você não ser pego de surpresa quando for fazer algum tipo de captação. Eu vou alterar agora as objetivas e vocês vão ver a diferença. Vou colocar a full frame agora em 24mm e vocês vão ver justamente essa diferença. Então, ambas as câmeras estão com a mesma distância focal de 24mm, na mesma distância, só que uma pega um quadro, uma área muito maior do que a outra que tem um sensor cropado. Esse fator de crop de full frame para PSC é cerca de 0,6, né, 60% de diferença. Então, se você for usar uma objetiva 35mm, né, com o mesmo ângulo de visão de uma 35mm numa PSC, você vai ter que usar uma lente com uma distância focal menor, uma distância focal de 24mm, 24 a 26mm, para poder ter a mesma abertura, você conseguir enxergar o mesmo quadro. Então, coloquei agora 70mm para as duas objetivas e vocês vão ver que tem uma diferença grande, né, de quadro. Uma está mais aberta, outra está bem mais fechado. É bom que vocês tenham essa ciência para vocês não terem surpresa na produção de vocês. O próximo item que vamos falar é sobre foco. Foco nada mais é do que a convergência, a concentração de raios luminosos que a sua lente ela vai gerar no fundo da sua câmera, ou seja, no sensor. Dependendo dessa convergência de raios luminosos, você vai deixar a imagem nítida numa distância ou em outra da sua objetiva. Então, a objetiva ela vai ser capaz de fazer foco, de convergir essas linhas em apenas uma única distância. Se você observar alguns modelos de objetiva, não são todos, mas a maioria, ela tem uma reguinha aqui embaixo. E essa reguinha é justamente, conforme você gira o foco, ela vai dizer qual distância que você vai estar focando a sua imagem. Então vamos dizer que eu estou no meu caso aqui, eu estou a mais ou menos 1,5 m da câmera, eu coloco a minha objetiva para focar a 1,5 m, 1,70 m e eu vou ter certeza que eu estarei em foco na imagem. Só que felizmente a gente consegue aumentar, né, a profundidade desse plano, dessa distância que a gente está focando a imagem. E o nome desse plano que a gente vai poder controlar, a gente chama de profundidade de campo. Então a gente pode focar em apenas um único ponto e aumentar esta profundidade. Se eu vou querer uma região estreita para focar apenas o meu olho, o meu rosto, ou então se eu vou querer aumentar essa profundidade e focar do início da mesa até o fundo lá atrás. A profundidade de campo ela pode ser controlada por 3 fatores. O primeiro fator que a gente vai ver é justamente a questão do diafragma. Quanto mais fechado o diafragma, maior vai ser a nossa profundidade de campo. Ou seja, maior vai ser esse nosso plano focalizado. E quanto mais aberto o nosso diafragma, menor vai ser a nossa profundidade de campo. Ou seja, eu vou ter imagens mais desfocadas atrás dessa distância que eu estou marcando e antes dessa distância que eu estou marcando. Segundo item que nós vamos falar é sobre a distância focal. Então, se eu tiver distâncias focais menores, se eu for trabalhar com lentes grande angulares, eu vou ter uma profundidade de campo maior. E se eu for trabalhar com teleobjetivas, eu terei uma profundidade de campo menor. Isso a gente pode fazer um paralelo em relação a imagens de paisagem. Como a gente trabalha com grandes angulares para fazer paisagens, pegar um grande ângulo de vista, a tendência é que a gente tenha imagens com profundidade de campo maiores. A gente vai ver tudo focalizado, ou quase tudo focalizado. E quando a gente precisa ter uma certa distância
do nosso assunto, do nosso objeto, a gente vai trabalhar com teleobjetivas e teremos imagens com profundidade de campos menores, ou seja, o fundo vai estar desfocado, vai estar borrado e a frente também. Exemplo que a gente tem de imagens são esportivas. Quem está captando essa imagem precisa estar distante do atleta, né? Você não vai ver ninguém correndo junto com o atleta dentro de um campo de futebol ou fazendo qualquer outra modalidade muito próximo do atleta, tem que ter uma distância. Então você vai ter essa estética, essa ótica com profundidade de campo reduzida. E o último ponto, o terceiro fator que vai influenciar na profundidade de campo é a distância que você está focando o objeto. Quanto mais próximo a gente estiver focando o objeto, ou seja, quanto mais próximo a gente estiver do assunto para poder fazer o foco, menor vai ser a nossa profundidade de campo. E quanto mais distante a gente estiver, maior vai ser essa profundidade de campo. Então, revisando os 3 fatores, a gente tem o diafragma, nós temos a distância focal que a gente vai estar usando e nós temos a distância que a gente vai estar focando o nosso assunto. Outro ponto importante para a gente falar aqui é justamente esse símbolozinho que tem na câmera, na lateral da câmera. Estou mostrando aqui agora, ele é um símbolo que ele vai justamente marcar, quando você for fazer a gravação, onde é que começa, onde é que vai estar o seu ponto de foco. Para que ele serve? Você vai justamente pegar a trena e marcar ele para poder ver qual é a distância que você vai estar do seu assunto, do seu objeto, e aí você poder marcá-lo na sua objetiva, na régua da sua objetiva. Nós podemos utilizar também o equipamento do Follow Focus, que isso vai ser um assunto que nós vamos abordar na nossa última aula. Outro item legal que nós podemos trabalhar é a questão dos filtros. Os filtros são acessórios que você coloca na frente da objetiva e você cria algum efeito óptico diferente. Nós podemos utilizar, por exemplo, filtros de densidade neutra, que eles vão embarrear a luz. Se você trabalhar com um diafragma bem aberto e você tem uma condição de muita luz, você vai precisar botar um filtro ND, que é como se você estivesse colocando um óculos escuro na frente da sua objetiva, na frente da sua câmera, na lente, e ele vai diminuir essa entrada de luz. Consequentemente, você consegue trabalhar com diafragmas mais abertos. Se você quiser fazer aquele efeito de uma profundidade de campo bem reduzida, aquela imagem bem desfocada, você vai precisar desses recursos. Existem outros filtros no mercado que são filtros de efeito, que também dão uma estética interessante para a imagem, mas é algo bem específico. Você vai ter que pesquisar qual é o efeito que você quer, procurar o fabricante para poder você fazer essa aquisição. Geralmente não são muito baratos. É mais barato que uma objetiva, mas eles têm um preço um pouco salgado, né? 240, 450 dólares, dependendo do filtro que você vai comprar. Os NDs, filtro polarizador, você tem alguns outros filtros que eles são mais baratos, que eles são mais comuns de se achar, então eles não serão filtros tão caros. Quando você for comprar o filtro, você tem que lembrar do diâmetro que você vai estar trabalhando, porque o filtro ele precisa ser rosqueado na sua objetiva. Se você comprar um filtro, pegar um filtro que ele não consegue rosquear na sua objetiva, você não vai conseguir fazer boas imagens. Ou você vai ter que ficar segurando o filtro para ele não cair, ou então ele vai simplesmente arranhar, danificar a sua objetiva. Então sempre lembre de pegar filtros, né, com a mesma boca, né, a mesma rosca, a mesma bitola que tem a sua objetiva para você não ter esse tipo de problema. Trouxe aqui agora vocês para verem um roteiro simples, mas que a gente vai fazer essa aplicação das objetivas. Eu vou fazer algumas tomadas, né, fazer algumas gravações da nossa atriz que está aqui ao nosso fundo, fazendo crochê, são alguns trabalhos manuais. E eu vou alterar as objetivas conforme eu quiser me aproximar da atriz, da ação da atriz. Então vou pegar um plano mais aberto, né, pegando ela e a mesa e um pouco do cenário. Depois eu vou me aproximando, apenas alterando a minha distância focal. E a objetiva, a câmera, né, ela vai ficar no mesmo local, não vou movimentar a câmera e vocês vão ver essa diferença. Se vocês repararam, vocês estão vendo uma imagem um pouco distorcida e uma imagem pegando todo o ambiente, porque eu estou usando uma objetiva grande angular ou ultra grande angular, pela abertura que ela tem. A distância focal real dela é 10 milímetros, mas como ela é uma objetiva voltada para a câmera APS-C, que ela tem um fator de crop, ela acaba se tornando uma objetiva
16 milímetros se a gente fosse usar a mesma distância focal numa câmera full frame. Então, observem essa imagem e eu vou fazer até uma alteração para vocês perceberem como é que muda um pouco isso, né? Aqui, 14 milímetros, vocês verem que aproximou, diminuiu, mas eu estou numa distância de 1,10 m mais ou menos da câmera. Vou voltar para 10 milímetros e eu vou fazer essa captação da cena e observem essa diferença de ângulo de vista. Vocês vão perceber também que conforme eu altero a distância focal, eu também diminuo a profundidade de campo, isso sem alterar, sem mexer no diafragma. Então, recapitulando, eu vou começar a gravação com 24 milímetros de distância focal, vou fazer uma captação com 70 milímetros, que é uma imagem mais próxima, e depois eu vou trabalhar com 200 milímetros, que é uma imagem bem próxima. A gente vai pegar os detalhes da costura, né, do crochê nessa imagem. Então, só para contextualizar, vou passar algumas imagens do resultado dessa captação e eu senti a necessidade de vou fazer um plano mais fechado, mais detalhado da ação que estava acontecendo. Então, eu utilizei uma lente 18-55, que são essas lentes básicas do kit, e eu coloquei um filtro macro, então a gente consegue focar muito próximo da objetiva. Então foi uma imagem bem fechadinha, eu devia estar coisa de 8 centímetros, 10 centímetros do assunto, né, do crochê, enquanto eu estava gravando. E se vocês observarem, parece que uma luz está vindo de cima, é uma iluminação talvez de casa, né? Mas eu precisei montar um esquema de iluminação para poder criar essa iluminação artificial. E eu estou tendo que usar 4 lâmpadas, uma intensidade luminosa bem grande, né? Bem adversa de uma residência, para poder gerar esse efeito de iluminação. A gente vai falar um pouco mais sobre iluminação e alguns esquemas durante as próximas aulas, mas é só para vocês entenderem. Se gerou alguma dúvida sobre objetivos, escreve aqui nos comentários do YouTube que eu responderei. E pode ser assunto da nossa próxima live.